Senhoras e senhores, bom dia. Damos início, neste momento, à conferência UFMG 95 anos, por uma universidade afirmativa, com a professora Nilma Lino Gomes e o professor Rodrigo Ednilson. Essa conferência, senhoras e senhores, bom dia. Essa palavra que comemora os 95 anos da UFMG e é a atividade de abertura do Novembro Negro UFMG. Neste momento, assistiremos a uma performance de Júlia Tizumba, aluna de doutorado em Artes Cênicas da UFMG. Abre caminhos, Pai, abre caminhos de luta, abre caminhos de paz. Laroie Exu, Laroie. Abre caminho para toda essa Ruanda, para quem veio antes de mim. Laroie Exu mandou chamar, mandou chamar. Eu tô chegando já, eu tô chegando já, eu tô. A bênção Conceição Evaristo, a bênção Carolina Maria de Jesus, a bênção Cidinha da Silva, a bênção Leda Maria Martins, a bênção Nilma Lino Gomes, a bênção Rodrigo Ednilson, a bênção Dias Nascimento, a bênção Léa Garcia, Ruth de Souza, Zezé Mota, a bênção Clementina de Jesus, Mãe Menininha do Gantuá, Clara Nunes, a bênção Santa Bárbara, Eparrei, minha mãe Ançã, a bênção Nossa Senhora da Glória, da Iê, mamãe Exu, a bênção Nossa Senhora da Conceição, Rodofia, Baia Manjá, a bênção Nossa Senhora de Santana, Nanã Buruquê, Saluba Vovó, a bênção todas as Iabás. Mandou chamar, mandou chamar, mandou. Eu tô chegando já, eu tô chegando já, eu tô. Ei, vocês estão me ouvindo legal aí? O tambor eu tenho certeza que esse aqui fala alto e fala no coração. Bom dia, é uma alegria enorme estar aqui hoje, abrindo esse Novembro Negro e celebrando essa ação que é necessária, fundamental. Inclusive, hoje estou aqui doutoranda da Escola de Belas Artes, apesar de já ter aprendido muita coisa nos terreiros, no tambor, mas estou ocupando esse espaço aqui também, afinal de contas é importante, né? Por conta dessas cotas. O mestrado, quando eu fiz o mestrado, não tinha cota ainda na pós-graduação, não, né? Mais tempo. Mas aí o doutorado, na hora que eu vi lá, uma vaga para negros, eu falei, então, vou lá, né? E aí é muito interessante, porque aí eu olho para a gente aqui,
eu ainda vejo poucos de nós, né? Isso ainda é uma coisa muito estranha, porque se nós somos 54% da população, mais da metade, entre pretos e pardos, nunca faz sentido ter pouca gente de nós em nenhum lugar, né? Mas eu sou otimista, ainda mais agora com o cenário melhorando, né? Eu acho que vai melhorar, e aí a gente faz uns eventos como esse para fortalecer. Outro dia eu estava aqui também, aqui não, lá no CAD1, vendo meu pai, Maurício Tizumba, receber o diploma de doutor, notório saber, também pela Escola de Belas Artes. Então, acho que são, né, várias ações que são super importantes. E aí, então, hoje, eu venho somar com vocês aqui, trazendo meu tambor. Deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. Deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. O Brasil não pode ter miséria, o Brasil não pode ter miséria, nessa terra de tanta fartura, olorum. Show miséria, o Brasil não pode ter miséria, o Brasil não pode ter miséria, nessa terra de tanta fartura, olorum. Show miséria, deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. Deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. O Brasil não pode ter miséria, o Brasil não pode ter miséria, nessa terra de tanta fartura, olorum. Show miséria, o Brasil não pode ter miséria, o Brasil não pode ter miséria, nessa terra de tanta fartura, olorum. Show miséria, deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. Deixa, né, gente? Vamos deixar. Agora eu vou convidar a gente para cantar junto, para a gente já ir aquecendo as cordas vocais nessa manhã, né? Daqui a pouco o pessoal vai falar aqui, daí vocês devem fazer umas perguntinhas, então já vamos aqui liberando o chakra da comunicação. Ô, Minas Gerais, ô, Minas Gerais, ô, ô, Minas Gerais. Vamos, vai ser assim. Nós precisamos nem ensaiar, já podemos gravar, gravou aí, né? Nosso clipe. Bom, gente, fazer mais uma aqui pra gente fechar e deixar os caminhos abertos e iluminados aí. Não só para o encontro de hoje, mas para esse mundo, para esse futuro que a gente quer construir. Aí, do meu pai, Maurício Tizumba, essa. Antiga.
Tem muito tempo que ele está falando isso, presta atenção. Presta atenção. Diz que tudo que se pensa um grego já pensou. Diz que tudo que se dança um negro já dançou. Diz que tudo que se pensa um grego já pensou. Diz que tudo que se dança um negro já dançou. Tudo que se dança vai ver um grego já pensou em dançar. Tudo que se pensa vai ver um negro já pensou até sem parar de dançar. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. Diz que tudo que se pensa um grego já pensou. Diz que tudo que se dança um negro já dançou. Diz que tudo que se pensa um grego já pensou. Diz que tudo que se dança um negro já dançou. Tudo que se dança vai ver um grego já pensou em dançar. E tudo que se pensa vai ver um negro já pensou até sem parar de dançar. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. É bonito. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. E tudo depende do ponto de vista, ou depende da extensão da pista. Muito obrigada, gente. Entre nós, o mesmo horizonte, com perspectivas diferentes. Obrigada, bom dia. Agradecemos Júlia Tizumba pela performance. O repertório foi composto pelas seguintes músicas: A Bênção, Grande Anganga Mukishi, Brasil 500, Tomara Deus e Gregos e Africanos. Neste momento, convidamos ao palco a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. Bom dia a todos e todas as pessoas que nos acompanham aqui no auditório, também de forma virtual. Então, bom dia, enorme satisfação estarmos aqui de novo num dia tão especial para todos nós. Eu gostaria de começar cumprimentando todos os diretores e diretoras aqui presentes, também a equipe do reitorado e toda a nossa comunidade, todos os docentes, todos os servidores técnicos administrativos da educação da nossa UFMG e todos os estudantes também. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Este evento, ele marca dois momentos importantes neste ano que nós estamos comemorando. Primeiro, os 95 anos da nossa UFMG, uma cerimônia que começou a ser desenhada desde o ano passado, quando nós entramos nos 95 anos, e que foi celebrada no dia 7 de setembro deste ano, e, a partir dela, nós tivemos várias atividades, incluindo o ciclo de conferências Futuro, Essa Palavra. Né? Esse evento de hoje faz parte desse ciclo de conferências para nós pensarmos os 95 da nossa instituição e também o futuro da nossa instituição. Né? Esse evento ele começou com
duas pessoas muito importantes para a nossa instituição, que é o Ailton Krenak, e também o Davi Copenhague. Tivemos também o Frei Beto participando dessa conferência, a ministra Carmen Lúcia, Helena Nader, também duas ex-reitoras, vice-reitoras da UFMG, a professora Ana Lúcia, a professora Heloísa, e hoje a gente tem esse evento que está inserido não apenas nos 95 anos da UFMG, mas também a abertura do Novembro Negro, que nós temos celebrado todo ano, e que este ano ele se reveste de uma conotação especial, não apenas pelos 95 anos da UFMG, mas pelo momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita esperança, né, por tempos melhores, de uma construção que a gente quer que seja conjunto, pensando no futuro da nossa UFMG, mas também no futuro do nosso país. Esse país que já mudou tanto, mas que ainda continua muito ligado a questões da nossa herança cultural, da colonização do nosso país. Nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Eu gosto muito de citar uma fala do Martin Luther King, que diz que nós não estamos mais aonde estamos. Nós caminhamos muito no sentido de enfrentar o racismo estrutural das nossas sociedades, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente. Os últimos anos nos mostrou, sim, que nós temos uma sociedade que é machista, ela é racista, ela é preconceituosa, e nós, como universidade, não podemos deixar que essa sociedade, essa parcela da sociedade, represente a nossa unidade, a nossa instituição e também o nosso país. Então, nós temos um compromisso enorme de batalhar para que a gente tenha uma sociedade melhor, um país melhor, mais equânime, mais justo, né? Com menos desigualdades e, sobretudo, um país que respeita as pessoas, um país que não seja racista, que não seja sexista, que não seja machista, que não seja xenófobo. Então, isso é importante, é um compromisso da nossa instituição. Então, pensar no futuro da nossa instituição é pensar no futuro do nosso país, porque não se constrói um país sem educação adequada para toda a sua população, como direito de todos, de todas e de todos. Então, para nós é uma enorme satisfação poder hoje trazer uma reflexão aprofundada que todos nós temos que fazer, como instituição, como pessoas, como país, principalmente, pensando na esperança de dias melhores que todos nós temos. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e já apresentar os nossos conferencistas dessa conferência. Primeiramente, eu queria agradecer a apresentação que nós tivemos, né, da Júlia Tizumba, como ela lembrou muito bem. Nós tivemos a honra, né, nós temos a honra de ter o seu pai, o Maurício Tizumba, como um dos doutores da UFMG por notório saber, uma cerimônia que nós tivemos recentemente, e que para nós é uma honra poder acolher outros saberes que têm convivido com a nossa instituição já há bastante tempo. E eu queria, então, agradecer a Júlia pela bela apresentação, e convidar os nossos palestrantes de hoje. Primeiro, eu convido o Rodrigo Ednilson. Rodrigo é graduado em Ciências Sociais. O professor Rodrigo Ednilson de Jesus é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele realizou um pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e tem investigado o tema ações afirmativas, heteroidentificação racial e identidade nacional no Brasil, um dos nomes de referência para nós em todo o país. Atualmente, ele é presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social da UFMG. E tivemos o prazer também de ter o Rodrigo como pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis. Então, mais uma vez, por favor, vamos dar uma salva de palmas para o Rodrigo, para agradecê-lo. Agradecê-lo não só pela presença hoje, mas por todo o trabalho que ele tem feito. Para nós é uma honra estar
ter o Rodrigo e a professora Nilma Lino Gomes como membros da nossa comunidade, uma referência para todos nós. Queria apresentar, eu sei que dispensa apresentação, mas eu faço questão de mencionar alguns itens do currículo da professora Nilma Lino Gomes, que são relevantes para nós. A professora Nilma ela é pedagoga pela UFMG, mestre em Educação, doutora em Antropologia Social e tem um pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. É professora titular e professora emérita da UFMG, professora titular da Faculdade de Educação e professora emérita da nossa UFMG. Ela foi coordenadora geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ações Afirmativas na UFMG, muito antes de nós termos as cotas como as temos hoje, não é, Nilma? Já foi uma luta inicial muito importante para a nossa instituição e para todo o Brasil. E ela tem muitos prêmios, mas eu gostaria de destacar o Prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação, pelo Núcleo de Assessoramento e Apoio à Pesquisa da FAI, o FMG, o Prêmio Carolina Bore, Mulher e Ciência, pela SBPC, medalha Roquete Pinto de Contribuição à Antropologia Brasileira, concedida pela Associação Brasileira de Antropologia, e a medalha Reitor Mendes Pimentel, concedida pela contribuição à nossa UFMG, que foi otorgada neste ano, com a comemoração dos 95 anos da UFMG. A professora Nilma também integrou a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, gestão 2010-2014. Que falta que você faça nessa comissão, Nilma. Foi também reitora para a nossa grande satisfação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e também ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma Rousseff. Por favor, vamos cumprimentar de maneira muito carinhosa e efusiva a nossa querida Nilma Lino Gomes. Vou, então, passar a palavra à nossa convidada, professora Nilma Lino Gomes. Bom dia para todas as pessoas. Eu quero agradecer por essa forma tão gentil, tão carinhosa, que vocês me receberam e sempre me recebem na nossa universidade, na UFMG. Quero começar cumprimentando a nossa magnífica reitora, Sandra Goulart, minha querida amiga, cumprimentando o professor Rodrigo Ednilson, também querido amigo, e a todos que estão aqui e as pessoas que nos assistem virtualmente. Nós temos aqui a equipe da reitoria, que eu cumprimento, nós temos professores e professoras, chefes de departamento, temos estudantes, temos funcionários, né, servidores técnicos administrativos, e eu quero também pessoas da comunidade que aqui estão. Então, quero cumprimentar a todas as pessoas e dizer da alegria de ver a Júlia Tizumba abrindo os caminhos aqui, Laroyer, para a gente nessa manhã, e nos enchendo de arte e de alegria, e principalmente nossa doutoranda, né, e filha do nosso querido Tizumba. O tema da minha fala hoje, nós combinamos, professor Rodrigo e eu, que eu faria uma fala mais geral sobre o tema das ações afirmativas, e ele falará mais especificamente do contexto da UFMG. E eu brinquei com Sandra, na hora que cheguei, com a nossa reitora, eu falei, Sandra, vocês não aguentam mais me ouvir. Nem sei se eu tenho novidades assim para dizer, porque muitas pessoas já me ouviram. Então, se eu for repetitiva em alguma questão, é porque são questões que eu enfatizo muito. São questões que eu acho que elas precisam ser ainda muito repetidas para que a gente, num momento que estamos de retomada democrática, a gente retome com toda a força, não é isso? Tudo aquilo que não deixou de existir nesse processo,
mas que existiu com muita luta, né, com muita resistência. Então, eu quero começar dizendo desse mês que nós estamos, que é o mês de novembro, e o Novembro Negro na UFMG. Conversava com o Rodrigo antes de vir para a mesa, de que o Novembro Negro era antes algo que nós fazíamos, ou ações afirmativas, ou os técnicos administrativos, pequenos grupos que nós fazíamos, né? Uma luta, né, Rodrigo? E agora nós podemos ver o Novembro Negro como uma atividade institucional da nossa universidade, com a presença da reitora, com a presença da reitoria, das pessoas, né, da equipe da reitoria, estudantes, sendo transmitido online, ou seja, isso diz muita coisa sobre a nossa universidade e diz muita coisa sobre a temática dessa mesa, que é o que significa a política de ações afirmativas e as mudanças que essa política traz no contexto da nossa sociedade. Bom, então, nós estamos em novembro de 22, após as eleições presidenciais, um momento ímpar na nossa sociedade, e o resultado dessas eleições, com a retomada de um governo democrático e fruto de uma ampla aliança política, trouxe ânimo novo para as pessoas que lutam por um Brasil sustentável, justo, um desenvolvimento sustentável e justo. Nós estamos esperançosas e esperançosos de que retomaremos princípios caros para a nossa sociedade: democracia, igualdade, justiça, justiça social, principalmente, equidade, não discriminação, não violência, para citar somente alguns. Princípios que fazem parte desse projeto democrático, que não é só de uma democracia em geral, mas é uma democracia que tem eixos específicos, e a educação é um deles, é um desses eixos específicos, e que esses princípios dizem respeito a ela, principalmente. Essa educação não é qualquer educação, né? Não é somente a educação com qualidade social, que nós tanto falamos, mas é também uma educação que já avançou nas suas próprias características para pensar uma educação democrática. E uma dessas características é que hoje, quando nós falamos em educação, e não é só porque eu sou educadora que eu falo em educação, mas é porque eu entendo que a universidade ela é um espaço educativo de formação. Todos e todas somos professores e professoras, educadores e educadoras, mesmo que não atuemos como professores e professoras, porque essa instituição, esse espaço é um espaço formativo, educativo por excelência, né? E eu entendo que, hoje, o que nós temos de uma característica muito forte, que vamos aprendendo a lidar com ela, na dimensão da educação, é pensar uma educação que reconheça a diversidade. Não é só respeita a diversidade, porque é preciso reconhecer para se respeitar. Então, antes desse respeito que nós sempre falávamos, né? Estou vendo aqui a professora Shirley, de longa data, a professora Ana Gomes também, colegas de longa data, é preciso reconhecer que essa diversidade existe. E é preciso reconhecer também que essa diversidade não é, como disse uma vez uma pessoa, olha, professora Nilma, agora a gente não sabe o que fazer mais depois que essa diversidade chegou entre nós. E aí eu falava, bom, mas a diversidade sempre existiu entre nós. A diferença é que agora nós a reconhecemos enquanto tal, e inclusive as questões que ela nos traz para mudar as nossas práticas, ou para indagar as práticas que nós já realizávamos. E eu acho que é importante destacar que nós estamos na década internacional dos afrodescendentes, instituída pela ONU, 2015 e 2024. E, nesse momento de retomada democrática, há muito que se fazer para a gente fazer a década realçar novamente, porque ela ficou literalmente nublada ao longo desses últimos 6 anos. E isso torna ainda mais relevante a nossa produção teórica, as nossas práticas, as nossas experiências e as políticas públicas de igualdade racial, adotadas nos mais diferentes espaços da nossa sociedade e aqui, em especial, a universidade. Então, nesse sentido, a retomada do caminho democrático no Brasil e a reconstrução desse governo democrático que nós queremos fazer significa também a salvaguarda de um leque de experiências, de um leque de políticas, de propostas de combate ao racismo, de luta contra a homofobia, a transfobia, de luta pelo direito das mulheres, de luta pelos povos, dos direitos dos povos oprimidos, dos povos originários, enfim,
via as diferentes formas de políticas afirmativas que têm as cotas étnico-raciais e sociais, principalmente de ingresso ao ensino superior e da sua permanência, tem se destacado tem sido um resultado muito evidente desse caminho democrático que vínhamos fazendo e da retomada que queremos fazer. E não é à toa que foram justamente as cotas, e principalmente o critério étnico e racial das cotas, um dos mais atacados por aqueles que são contra o avanço democrático na nossa sociedade nesses últimos anos. E isso por quê? Porque, na minha concepção, as ações afirmativas na educação brasileira, a despeito de um período de crise política atravessado pela pandemia, Covid-19, ascensão da extrema-direita ao poder, desmonte de políticas sociais e de direitos, fatos vividos pela nossa sociedade nesse período de 2016 até as eleições presidenciais desse ano, permaneceram dando frutos. Então, acho que isso é muito importante. As cotas raciais e os seus impactos, os seus resultados continuaram dando frutos, mesmo nesses períodos todos que nós passamos, e isso é muito importante. E esses resultados, esses impactos, eles dizem respeito a essa maior inserção de outros coletivos diversos, não é isso? Negros, indígenas, estudantes de escola pública, pessoas com deficiência, estudantes de baixa renda, nas nossas instituições de ensino superior, com destaque para as instituições públicas. E nós também assistimos outras formas de ações afirmativas serem implementadas, algumas de maneira irregular, como, por exemplo, a Lei 10.639, na educação básica, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Também nós temos visto, também de maneira ainda irregular, a inserção nos cursos de formação de professoras e professores de disciplinas, às vezes obrigatórias, às vezes optativas, que dizem respeito à discussão sobre África, a questão afro-brasileira, as mais diversas dimensões de combate ao racismo, isso das mais diversas formas, aulas, seminários, aulas presenciais, internacionalização, etc. Então, eu quero salientar, né, o quanto as ações afirmativas, nas suas mais diversas modalidades, leis, políticas, projetos, cotas, né, como que elas mexem com essa estrutura do nosso sistema educacional, quer seja ampliar o direito à entrada de sujeitos diversos na educação superior, ou quer seja fomentando mudanças curriculares na prática pedagógica das escolas da educação básica. Então, eu diria que esse é um caráter emancipatório que as ações afirmativas têm. E esse caráter emancipatório tem uma característica muito forte, que é desvelar a invisibilização imposta a determinados coletivos diversos e suas práticas e seus conhecimentos, e talvez seja esse o elo ou a dimensão mais transformadora que eu encontro nas ações afirmativas, porque elas são políticas públicas, eu diria, resistentes, de resistência, em tempos de democracia em risco, em tempos de cortes orçamentários. Nós vimos reitores, reitoras, pró-reitores, pró-reitoras, comunidade acadêmica defendendo as ações afirmativas e a modalidade de cotas, coisa que nos anos 80, nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando nós começamos esse debate na sociedade brasileira, nós não víamos. Nós víamos o movimento negro, a comunidade negra organizada, intelectuais negros, alguns intelectuais não negros, antirracistas, mas nós não víamos parte da comunidade acadêmica defendê-las como algo que transformou a universidade e como uma dimensão da universidade pública que deveria continuar. E vimos aqui na nossa UFMG e vários reitores e reitoras que, pensando na discussão das ações afirmativas e na entrada desses sujeitos, defenderam com garras e dentes, digamos assim, essas políticas e, principalmente, associada à política de assistência estudantil, as bolsas para os estudantes de graduação e pós. Né? Então, isso tudo, gente, é algo muito emancipatório, eu diria. Por isso que eu digo que essa é uma dimensão muito importante nas ações afirmativas, e elas são políticas resistentes e de resistência, inclusive nos tempos de democracia em risco. Não estou falando aqui que nós não temos as contradições, os ataques, as reações contrárias, tudo isso nós vivemos.
Mas, há tempos atrás, né, Rodrigo, nós não veríamos uma movimentação de setores que hoje nós vemos defendendo as ações afirmativas, inclusive a nossa própria Associação dos Reitores e das Reitoras, não é isso, Sandra? Bom, então, eu diria que, nesse momento de retomada democrática da nossa sociedade, nós esperamos, né, ansiamos, uma democracia que seja aberta ao diverso e que reconheça o direito às identidades. E, por favor, não se trata de hegemonia de pautas identitárias, por favor, não falem isso. Não repitam isso dessa forma equivocada, como tem sido discutido pelos setores da direita e por alguns setores da esquerda. Eu diria que essa ideia de desqualificar essas pautas que trazem políticas de direito e elevam a construção das identidades a um lugar de direito e a um lugar de reconhecimento na sociedade brasileira, qualificar ou desqualificar essas políticas e essa dimensão política da identidade como identitária, como se fosse algo que não tivesse o valor necessário, é algo muito equivocado. Inclusive para fazer uma discussão do que, de fato, são pautas identitárias, quando elas surgem como políticas de direito em sociedades desiguais e sociedades tremendamente racistas. Bom, então, nesse sentido, é importante entender que, nesse momento de democracia que nós estamos reabrindo, essas políticas são políticas que trazem uma pauta de luta por direitos. Direitos quais? Direito a existir, direito a não ser violentada ou violentado pelo Estado, pela necropolítica do Estado, direito de representação política e de participação nos diversos lugares de decisão da nossa sociedade, direito a estar aqui na universidade, desde a graduação à pós-graduação, e direito a continuar vivo. É isso, é disso que nós estamos falando. Então, a percepção de que, sem alcançar outros níveis da educação superior, no enfrentamento das desigualdades educacionais, fez com que a própria discussão e demanda por ações afirmativas que começa na graduação e para o espaço da pós-graduação. Então, começamos a ter movimentações, primeiro, dos movimentos sociais, movimento negro sempre encabeçando, de cursos preparatórios para pós-graduação, para mestrados, doutorados, e depois nós começamos a ter instituições, como, por exemplo, fundações, como a Fundação Ford, que teve a primeira dotação de pesquisa para que a gente formasse estudantes egressos da graduação, sujeitos das ações afirmativas, não somente negros e negras, mas indígenas, pessoas em lugares da desigualdade regional do nosso país, etc., e que pudessem, então, cursar a pós-graduação ou disputar o espaço da pós-graduação em melhores condições de igualdade e de equilíbrio do ponto de vista acadêmico. E depois, essas iniciativas elas foram, aos poucos, entrando para dentro das universidades. E hoje, por exemplo, na UFMG, nós temos um projeto de extensão da Faculdade de Educação, que é o Afirmação na Pós, que é uma preparação, uma discussão para que alunos egressos e alunas egressas da graduação, sujeitos das ações afirmativas, também possam se preparar para uma entrada nos diversos cursos de pós-graduação do Brasil. E o Afirmação na Pós, hoje, já tem uma história longa e tem resultados muito frutíferos de professores e professoras hoje, egressos desse curso, que hoje são professores e professoras de instituições federais do ensino superior ou instituições privadas. Ou seja, isso vai num crescendo, não é isso? A demanda por ações afirmativas, e eu acho que quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai nos ajudando a fazer uma radiografia das nossas instituições e perceber onde e como a diversidade está distribuída ou mal distribuída ou pouco distribuída nas nossas instituições. E nos ajuda, do ponto de vista étnico-racial, a pensar que uma sociedade com 56% de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, entendidas dentro da grande categoria negros e negras, de analisar como que essa forte presença ela se faz em diversos outros espaços da sociedade e, principalmente, a nossa universidade.
Isso parece alguma coisa redundante, mas não é, gente. Por que que não é? Porque, volto a insistir, já que a gente está falando aqui de futuro, nós temos que pensar que esse futuro que queremos construir de uma outra forma, essa construção, como diz Boaventura, ela é no presente, não é isso? Não é no porvir, a construção se faz no presente, mas esse presente que nós já estamos construindo, ele é fruto de uma ação que aconteceu no passado. E nesse passado, como diz o próprio Boaventura, nesse passado ele é constituído de raízes e opções. Ou seja, nós fizemos determinadas escolhas políticas, né, na sociedade brasileira que enraizam e enraizaram nesse passado que foi presente, que interfere no que nós vivemos hoje e que certamente interferirá no que nós teremos pela frente. Então, quando eu falo sobre essas questões, eu digo que elas hoje se expandiram para outros sujeitos que pertencem ao campo acadêmico da universidade e começam a ter os seus olhos, digamos assim, abertos para indagar a presença ou não da diversidade, não é mesmo? Quando você entra hoje em uma sala de aula, seja da graduação e pós, e vê um diferencial étnico-racial, de pessoas com deficiência, de estudantes de escola pública, uma heterogeneidade maior, quando nós vemos um curso de formação de professores indígenas, um curso de formação de professores do campo, isso, pensa, na época que nós fizemos a graduação aqui, nós que somos mais velhos e mais velhos, aquilo era possível? Era possível para nós? Quando nós estávamos em sala de aula, como estudantes, nós indagávamos a ausência de determinados sujeitos como nossos colegas e nossas colegas, principalmente se nós pensarmos nos cursos chamados das áreas duras, né? Os cursos chamados de excelência. E nós, quando professoras e professores, que entrávamos em sala de aula na década de 90, será que isso era questão para nós? Então, o que eu quero chamar a atenção de que se hoje essas dimensões são questões para nós, são indagações que nós lançamos para a nossa prática, para o nosso fazer pedagógico, para a nossa ação política, isso significa que algo mudou. Não só dentro de nós. Algo mudou nessa sociedade brasileira. E se mudou, é porque é fruto de luta social. Nada veio por acaso. Há muitas pessoas que já morreram e que lutaram para que esse Novembro Negro estivesse acontecendo aqui, nesse momento, nesse presente. E para que a gente possa ter muitos outros novembros negros, novembros indígenas, abril indígena, etc., no porvir, mas sem a estereotipação de um momento específico para fazer aquela discussão específica daquele grupo, mas que isso seja enraizado como uma ação institucional da universidade, e que extrapole o novembro, extrapole o abril, não é isso? Extrapole os momentos comemorativos e seja algo da nossa instituição, não é isso? Então, isso que estamos vivendo, eu entendo que é resultado da questão das ações afirmativas. Então, eu tenho dito e repetido que, nesses últimos 20 anos, na minha perspectiva, as ações afirmativas, elas representam a maior inflexão que a gente teve na educação brasileira, na sociedade brasileira, quando nós pensamos concursos públicos, quando nós pensamos a educação básica e na universidade pública brasileira. É a maior inflexão que aconteceu, porque eu me lembro de estar nesse auditório em 2002, talvez, tremendo de medo, nesse auditório lotado, de pessoas brancas, deviam ser eu e mais um negro aqui, e eu com uma fala numa mesa sobre democratização do ensino, falando sobre cotas étnicas. Naquela época eu não podia nem falar o racial, cotas étnicas. E eu tremendo de medo de falar sobre um tema que era um tema adverso na própria universidade que eu atuava como professora. Então, estar aqui hoje, ser convidada nesse momento dos 95 anos, ao lado do Rodrigo, que tem todo um significado na minha história, né, como estudante, como ex-aluno, ex-orientando e agora coordenador dessa discussão, presidente da discussão das ações afirmativas na UFMG, para mim é muito emocionante. E eu estou muito emocionada. Ultimamente eu ando assim, gente, a flor da pele. Então, eu diria para vocês que
O que traz também para nós essa presença das ações afirmativas? Traz para nós algumas responsabilidades. E acho que, dentre essas responsabilidades, é um olhar para as nossas práticas, eu tenho repetido muito para isso. Vamos pensar que as nossas normas, elas estão hoje em sintonia com essa diversidade de sujeitos que nós recebemos. Nosso regimento, ele está adequado à sintonia do que nós vivemos hoje. Nossas questões de apoio psicológico, apoio pedagógico, eu não estou falando da assistência estudantil, porque essa é a primeira coisa que se pensa quando você fala em ações afirmativas, mas ela é mais do que assistência estudantil. Esses sujeitos são muito mais do que pobres, de baixa renda, etc. São sujeitos que vêm com toda a potência de ser humano que tem e que indagam nossos currículos, não é isso? Indagam as nossas pesquisas, indagam as nossas categorias analíticas com as quais nós sempre trabalhávamos, indagam as bibliografias que nós utilizávamos. Sempre falo isso, nos mostram muitas vezes a nossa ignorância sobre determinados temas, por mais que nós sejamos PhD em várias áreas. E você ter uma estudante ou um estudante que te indaga sobre uma questão que você jamais pensou. Isso sempre acontece dentro de sala de aula, mas eu digo esse sujeito ou essa sujeita que era impensável há 20 anos atrás de estar ali na nossa frente nos indagando com aquelas questões. É isso que eu quero dizer. Então, a prática significa uma outra forma de gestão, não é isso, Sandra? Não tem como pensar a gestão das universidades públicas hoje da mesma maneira em tempos de ações afirmativas, não tem. Os pró-reitores e as pró-reitoras estão aí, sabem disso. As demandas que chegam para nós são outras. Vamos pensar a nossa internacionalização? Nós falamos tanto da decolonialidade, norte-sul, etc. A metáfora do norte-sul não é só o geopolítico, mas ele também é o real, é o metafórico, é o simbólico. Mas aí, a nossa internacionalização tem uma perspectiva de ações afirmativas? Então, eu acho que o que as ações afirmativas nos trazem, e acho que é muito importante isso, é que nós indaguemos as nossas práticas, as nossas políticas, as nossas ações, nessa perspectiva das ações afirmativas. A pergunta pode ser muito simples. Quão afirmativo têm sido essas práticas que nós estamos fazendo, realizando, levando em consideração os diferentes coletivos diversos, tratados historicamente como desiguais, que hoje estão, por direito, dentro da universidade pública, que hoje estão, por direito, tendo a condição de fazer um concurso público de ensino superior na implementação da 12.990 de 2014, que a UFMG acaba de regulamentar. Não é isso? São essas dimensões que eu acho que a gente, muitas vezes, quando nós vamos pensar a política, nós temos que lançar perguntas anteriores a políticas. E nós estamos em momento de transição e eu vivo isso cotidianamente. Na hora que você vai pensar a economia, para quais sujeitos? Para que Brasil? Para que essa diversidade do Brasil que está atravessada, imbricada com a desigualdade, por mais que nós tenhamos um grande projeto econômico de desenvolvimento sustentável e justo, ele se aplica para essa grande fratura que nós temos de desigualdade no nosso país, que atinge de maneira diferente sujeitos diversos e sujeitas diversas. Mas essas questões nós precisamos, como educadores e educadoras, ajudar, inclusive, nossos estudantes a formularem essas questões, a indagarem a sociedade e a própria produção do conhecimento dessa perspectiva. Novas questões, novas perguntas, para momentos novos, para sujeitos novos. Então, se nós lutamos tanto durante esses 6 anos pela retomada democrática, se hoje nós estamos nesse momento da retomada democrática, é importante também nós revermos as nossas próprias perguntas e indagações, porque é tempo de construir outras práticas também. Indo mais à frente, já caminhando para o fim, eu quero chamar a atenção de que a minha presença e do professor Rodrigo nessa mesa, nessa manhã, nos anos, que antes, pensando nos anos 80 e 90, como eu falei, era impensável. E, para mim, nós somos frutos aqui de uma luta do movimento negro e de outros partícipes da luta antirracista do passado. Nós somos esse fruto. E nós somos o sonho de futuro
de tantos outros que já se foram e outras que já se foram. Mais ainda, eu quero chamar a atenção de que hoje, no presente, nós fazemos parte, junto com docentes negros, indígenas, com deficiência, quilombolas, do campo, nas instituições públicas de ensino superior, de uma realidade que é fruto dessa luta de tantas outras pessoas que nos deixaram esse legado de cidadania, de democracia, de justiça. E o que nós temos aqui é a visualização da universidade que nós queremos ver no futuro. Essa mesa interétnica, interracial, com diferenças de gênero, né? E nós podemos pensar um público também mais interétnico do que há tempos atrás. Então, eu quero finalizar dizendo para vocês que, nessa retomada democrática, é preciso reafirmar que o princípio das ações afirmativas ele é constitucional. Nós não podemos ter dúvida diante disso, principalmente no momento em que se manipulam, né? A justiça ela é manipulada ao sabor de grupos de extrema-direita que querem indagar uma série de legislações democráticas que nós temos e construímos e dizer que elas são anticonstitucionais, porque essas pessoas se julgam dentro das 4 letras da lei, 4 linhas da lei, não é isso? Se julgam aí nesse espaço. Bom, a nossa expectativa é que, a partir de 2023, com a recomposição do orçamento público, do Ministério da Educação, da recriação do Ministério da Igualdade Racial, da construção do Ministério dos Povos Originários, da reconstrução do Ministério das Mulheres, da reestruturação da FUNAI e do INCRA, do retorno das políticas educacionais que nós não tivemos, das políticas de igualdade racial que nós não tivemos, de fato, nós possamos realizar um monitoramento das ações afirmativas e que as universidades possam ajudar o próprio governo a fazer esse monitoramento, para nós entendermos qual é o quadro que nós temos hoje. Onde estão as nossas lacunas? Onde nós temos que avançar? Onde nós já avançamos? Onde esses sujeitos estão? Onde estão os egressos das políticas de ações afirmativas? Onde estão essas pessoas no nosso país ou fora dele? E que esses ventos da democracia em tempos de extrema-direita, porque nós ainda estamos em tempos de extrema-direita, não é isso? Nos reanimem para os muitos enfrentamentos que nós teremos pela frente. E nos ajudem também a realizar um grande enfrentamento, que é manter as nossas universidades, não somente diversas, mas com as condições adequadas, com as condições dignas, políticas, orçamentárias, curriculares, humanas, psicológicas, pedagógicas, administrativas, para que os sujeitos e as sujeitas pertencentes a esses coletivos diversos e transformados em desiguais nas injustas relações de poder do Brasil, também se sintam pertencentes à nossa universidade e que os seus conhecimentos, suas vivências, suas práticas, seus saberes, sua visão de mundo tenham, de fato, um lugar digno no processo de produção do conhecimento que todas e todos nós realizamos e somos responsáveis por ele. Que seja um conhecimento emancipatório, à altura dessa dimensão fantástica que é a diversidade brasileira, cultural, étnica, racial, de gênero. Que seja uma ação, uma universidade à altura do grande desafio que é ser democrático em um país com um passado colonial escravocrata, como é o caso do Brasil. É isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, Nilma, por essa fala tão inspiradora, como sempre. A gente não se cansa de ouvir você. A gente sempre aprende. Eu aprendo muito. Só para lembrar que eu estava aqui há 20 anos atrás, nesse auditório, quando todos nós entramos nesse auditório e todo mundo tinha uma certa certeza da importância das cotas sociais, mas ninguém tinha certeza com relação às cotas
raciais, mas eu fui uma das pessoas que saí daqui, depois da sua fala, com a certeza de que a gente tinha que mudar e que a gente tinha que implementar cotas que fossem sociais e também cotas que fossem raciais. Sua fala foi inspiradora naquele momento e mudou muito o rumo da reflexão sobre o assunto na nossa UFMG. Foi uma fala extremamente importante, isso há 20 anos atrás, né? Então, a gente tem muito a agradecer a sua inspiração e tudo que a gente aprende com você a cada dia. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Eu acho que vocês não têm exata noção do meu nervosismo e da minha ansiedade. Falar depois de Nilma é sempre um desafio muito grande, mas eu gostaria de iniciar essa fala fazendo um agradecimento à reitora da UFMG, Sandra, um agradecimento à equipe da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que organizou esse Novembro Negro, que conduziu as articulações. Eu tenho uma relação de muito carinho com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Gostaria também de saudar os pró-reitores e as pró-reitoras que estão aqui, os professores, técnicos, estudantes. Mas eu gostaria de saudar, pensando, quando eu sentei aqui nessa cadeira, eu consegui ver o cartaz do Novembro Negro, permanecer para avançar, o que vem já está aqui. Foi uma frase que eu tinha ouvido de um professor moçambicano, quando ele falava da noção de umbuto, e ele dizia que o que vem já está aqui. E eu queria, então, pensar nessa frase saudando duas mulheres, queria saudar a Nilma e queria saudar a Luara, minha filha, porque o que vem já está aqui. Pensando no que o próprio Krenak falou na conferência, o futuro não é um vir a ser, o futuro ele já está aqui e a gente precisa construir os meios para esse futuro acontecer. 2022, a UFMG faz 95 anos. O programa Ações Afirmativas faz 20 anos. A lei de cotas faz 10 anos. A gente está no ano em que a gente recria a esperança. Pessoalmente, para mim, é um ano importante. 2022, eu faço 10 anos como professor da UFMG. E um pouco mais de 20 anos como estudante. Eu não ingressei por cotas, mas tenho muito orgulho de dizer que eu sou produto de ações afirmativas. Eu fiz parte da primeira turma de fortalecimento de trajetórias de estudantes negros do Ações Afirmativas. Concursos sobre metodologia, leitura e escrita de textos acadêmicos. Eu posso me dizer que eu me tornei negro aos 20 e poucos anos, dentro da Faculdade de Educação. Não que eu não tivesse acúmulo de melanina, ou, como diz o filme Medida Provisória, melanina acentuada. Mas o processo de tornar-se negro, como diz Neuza Santos, só se deu quando percebi que eu estava, a partir daquele momento, vivendo no mundo dos brancos. E teria que agir nesse mundo. Ao mesmo tempo que o ingresso no curso de Ciências Sociais me apresentava as ferramentas para ler o mundo com outras lentes, a oportunidade de participar e aprender com projetos de extensão como formação de agentes culturais, juvenis, conexões de saberes, me possibilitou deixar de ser, como uma vez me disse Nilma, deixar de ser muito sociólogo. Foi na FAI que me envolvi com a luta pela democratização da sociedade, de modo particular pela democratização da universidade pública. Nilma e muitas outras mulheres, coincidentemente mulheres, foram um farol para a minha trajetória e este é o motivo
de minha alegria e de meu nervosismo por estar aqui dividindo essa mesa com ela. Com Nilma, aprendi os significados de um compromisso coletivo e a importância de pesquisas em rede, de articulações da política. Participei, nestes últimos anos, de 4 grandes pesquisas, envolvendo pesquisadores de várias universidades. E, em 2021, fui convidado a compor uma equipe coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Ação Educativa, para investigar os efeitos de uma década de lei de cotas. E é neste contexto que tive a oportunidade, juntamente com minhas 2 orientandas do doutorado, Silvia Regina e Natália, de entrevistar diversos gestores, docentes, estudantes da UFMG, para entender o que essa política tinha impactado na vida desses sujeitos, mas, sobretudo, o que essa política tinha impactado na vida e na lógica desta universidade. Então, o texto que irei ler são considerações finais do relatório de pesquisa, que em breve será lançado na forma de revista. Além do relatório, vão junto 2 entrevistas primorosas, uma com Nilma e outra com Sandra. Além disso, a entrevista com Nilma, falando sobre esses 20 anos de ações afirmativas na UFMG, também será publicada na revista Docência no Ensino Superior. Então, eu já antecipo para que vocês fiquem antenados com esses lançamentos. Então, gostaria de retomar a exposição feita por Sueli Carneiro durante a audiência pública convocada pelo STF para debater a constitucionalidade das políticas de cotas no ensino superior em 2010. Segundo Sueli Carneiro, à época, naquele momento de debate em torno das cotas, e ouso dizer que ainda mais hoje, em 2022, 2 representações distintas sobre o país e 2 projetos distintos de nação, cada qual vinculados a alternativas políticas, estão em disputa. Importante destacar, no entanto, que os argumentos contrários às políticas de cotas, amplamente mobilizados nos anos que antecederam a audiência, não são mais os mesmos. Mas, ainda assim, podemos perceber movimentos de resistência às políticas de democratização racial nas universidades e na sociedade. No conjunto de entrevistas realizadas com gestores vinculados à administração, com coordenadores de colegiados, diretores de unidades e estudantes vinculados ou não a grupos e coletivos, não foi possível identificar a presença de argumentos como os de outrora, que faziam referência à queda de qualidade, que falavam sobre o acirramento dos conflitos sociais. Entretanto, entre alguns coordenadores, foi possível observar a predominância de uma concepção política cega às diferenças. Assim, observamos que, ao mesmo tempo que o corpo discente vai se transformando, tornando-se cada vez mais diverso, alguns setores da instituição permanecem sem perceber que o não reconhecimento da diferença muitas vezes se configura como um ritual pedagógico a favor do racismo, como nos ensinou Luiz Alberto ainda na década de 1980. Ao conversar com os representantes da gestão central, vinculados às políticas estudantis, de ações afirmativas de graduação, em sua grande maioria autodeclarados brancos, foi possível identificar o que uma das gestoras nomeou como sensibilidade para as pautas dos direitos humanos e ações afirmativas. Os movimentos recentes de criação de instâncias dedicadas às ações afirmativas, à inclusão, aos direitos humanos, são resultado dessa sensibilização, que, aos poucos, vai reverberando em ações, projetos e políticas.
a despeito da ainda atual hegemonia monocromática em alguns cargos de gestão da universidade, os depoimentos colhidos indicam como a presença de determinados indivíduos autodeclarados negros e também reconhecidos pela comunidade como pessoas negras, ainda cumpre um importante papel educativo na orientação de outros membros da gestão, além de atuar na elaboração e condução dessas políticas. Nesse sentido, nossa impressão é de que essa sensibilização tem acontecido de forma mais ativa na gestão central e nos espaços acadêmicos em que esse debate é mais intenso e constante, deixando a descoberto outros espaços institucionais. É o que afirma uma das entrevistadas ao refletir sobre o espaço que, apesar de muito tensionado, ainda é marcado pela inconstância e pouca profundidade no debate. A gente está em transformação, mas a gente está muito atrasado em relação a outros espaços da universidade. Discussão sobre racismo na faculdade é muito incipiente e a maioria dos professores nem para pensar no tema. Importante dizer que antes das cotas, ainda nas aspas, não havia aqui nenhuma discussão. Quando surgiu a notícia, eu me lembro de ficar preocupada. Como é que vai ser a recepção dos estudantes aqui? O que a gente vai fazer? Me lembro de ter conversado à época com Cida Moura. E ela me disse, eles, os estudantes, é que vão fazer essa transformação. Eu sempre me lembro dessa frase, porque é o que a gente está vendo agora. Eles é que estão fazendo a transformação, porque se dependesse de nós, nada estaria acontecendo. Os diálogos travados com o conjunto de estudantes evidenciaram este aspecto, a capacidade coletiva dos estudantes de tensionar a universidade por transformações, o que, de certo modo, é uma ambiguidade. Neste sentido, compreendemos que a abertura do diálogo com o corpo discente para a construção de políticas de permanência não pode se basear na demanda de que eles construam as próprias alternativas para a sua permanência. De acordo com os relatos das estudantes, esse diálogo construtivo tem sido o tom da relação estabelecida com a PRAE, o que não pode fazer desconsiderar as críticas pontuais feitas à gestão da assistência estudantil. Em trabalho de conclusão de curso em educação defendido em 2017, intitulado Gestão Universitária, Diversidade Étnico-Racial e Políticas Afirmativas, Ione Gonzaga também entrevistou gestores da UFMG sobre a presença da temática nos cursos de graduação, tema já mencionado e discutido. Tendo ouvido gestores vinculados à PROEX, à PROGRADE, à PRAE, à PROPLAN, a autora chegou à conclusão de que as poucas mudanças observadas na instituição em direção a um currículo mais diverso e epistemicamente mais justo podiam ser creditados a poucos profissionais, em sua maioria negros e negras, que constroem uma estreita vinculação entre trajetória acadêmica e atuação política. Como alguns autores entrevistados na pesquisa mencionaram, a instituição ainda não havia se convencido da necessidade e urgência dessas transformações, o que transforma a atuação dos atores convencidos naquilo que Nilma Lino Gomes intitulou como atuação de intelectuais engajados. Ione, abre aspas, dizia: a universidade está vivendo um período de transformação. Todavia, é preciso dizer que essa transição é resultante das demandas produzidas a partir do ingresso de maior número de estudantes negros a partir da implementação das ações afirmativas.
muitos desses estudantes agora se organizam e se reúnem em coletivos. E ela vai dizer que, a exemplo dos antepassados negros, esses coletivos vêm reeducando a universidade em sua maneira de acolher, reconhecer e respeitar as diferenças. E ela só poderá responder de forma eficiente a essas indagações se tiver disposição política e humildade epistemológica para fazê-lo. Os dados quantitativos e qualitativos coletados ao longo da pesquisa evidenciaram que não apenas as trajetórias de vida dos estudantes ingressantes pelas cotas foram modificados, mas a própria UFMG se modificou. E aí, nesse sentido, eu queria pedir ao Denis para passar um único slide, que eu tentei fazer um condensado de algumas informações, e eu tentei juntar informações de 3 níveis, da graduação, da pós-graduação e da docência. O gráfico chama percentual de graduandos, pós-graduandos e docentes negros da UFMG. Então, todas as barras se referem a pessoas negras na universidade. O primeiro são dados da graduação de 2003 e 2016, o percentual de estudantes negros. O período ele é muito longo, porque entre 2003 e 2016 a gente teve uma primeira política de ingresso, que era a política de bônus. Essa política de bônus já impactou no percentual de estudantes negros na universidade, que em 2003 era de 23% de estudantes pretos e pardos. Mas o que a política de cotas modifica em relação à política de bônus não é exatamente no quantitativo, porque o quantitativo já chega em 45% em 2009, mas a política de bônus, de cotas, ela impacta na presença dos estudantes nos cursos e nas áreas. Se a gente tinha uma concentração muito maior nas áreas chamadas de baixo prestígio, em função das notas de corte, que às vezes não era impactado pelo bônus, a política de cotas faz que necessariamente tenham percentuais em todos os cursos. Então, eu estou querendo chamar a atenção para o efeito da política no primeiro momento e no segundo momento. Na pós-graduação, os dados são mais recentes, mas eu fiz uma pequena tabulação que a gente vai falar com mais detalhes no dia 22, às 14 horas. 32% de estudantes autodeclarados antes de 2017, e esse percentual se altera para 37% depois de 2017. É uma modificação pequena, mas o período ainda é menor e a gente tem que fazer alguns ajustes na política. Mas ali também teve impacto. No último caso, na docência, quando a gente faz um diagnóstico do pertencimento racial na docência, a gente vai ver que ele é de 18%, bem menor do que os 23% na graduação, lá em 2003. A gente ainda mantém o confinamento racial que José Jorge falava. E a gente não tem o dado do efeito, mas a nossa expectativa é que, com a modificação na política, a garantia de um mecanismo de efetividade na reserva de vagas, aprovado recentemente no CEP, a gente tenha também uma coluna verde maior do que essa coluna observada. Pode desligar, por favor? Então, sem desconsiderar os projetos e políticas instituídas pela própria UFMG a partir de 2014, e eu avalio que foram muitas políticas nessa direção, a resolução dos direitos humanos, as cotas na pós-graduação, as bancas de heteroidentificação,
a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis com uma diretoria de ação afirmativa, esse mecanismo recém-aprovado, tudo isso nos permite dizer que a UFMG de 2000 não é a UFMG de 2022. Nesse período, nós podemos identificar na fala dos gestores o papel fundamental que o Programa Ações Afirmativas, especialmente a professora Nilma Lino Gomes, e os estudantes negros e negras tiveram nesse processo de transformação. Citando novamente Nilma, esse movimento, ele educa a universidade para se repensar por dentro. A minha perspectiva é que não apenas a universidade melhora, potencializa, expande as experiências de estudantes que entram nessa universidade, mas esses estudantes dão concretude à palavra universidade. Essa instituição se torna, de fato, um universo de possibilidades, o que eu desconfio que antes a gente não poderia dizer. Nesse sentido, concordando com a citação feita por uma das gestoras, referindo-se a Martin Luther King, não estamos mais onde estávamos, mas ainda não estamos onde desejamos estar. Os argumentos mobilizados pela comunidade e pela sociedade para resistir às políticas de cotas não mais se sustentam. Eles foram refutados pela realidade observada. Como sentenciou Cida Moura, os estudantes foram fundamentais para essas mudanças. Se transformaram ao entrar na universidade e, de quebra, ajudaram a mudar algumas lógicas internas da universidade. A existência de uma equipe de gestão mais sensíveis a demandas de direitos humanos, diversidade e inclusão foi fundamental para acolher, dialogar e avançar em ações e políticas internas. Permanecer em diálogo e criar as condições institucionais para acolher os estudantes, os técnicos administrativos, os docentes e os membros da comunidade, reconhecendo as diferenças de inserção e permanência nas diferentes áreas do conhecimento, é fundamental para aprofundar as potencialidades, os talentos, as competências e as habilidades de cada um. Ao longo das entrevistas, uma em especial me chamou muita atenção. Um coordenador de colegiado que dizia que a entrada de mais ou menos estudantes negros não fazia muita diferença, porque as análises das demandas não eram feitas a partir da cor, da raça, da sexualidade. E ele, pensando na sua própria entrevista, por isso que eu dizia que as entrevistas eram oportunidades para as pessoas pensarem nesses temas e na própria universidade, ele perguntava, faz diferença? Eu fiquei com muita vontade de respondê-lo, mas eu acho que a entrevista, o depoimento de uma estudante responde melhor, e eu gostaria de fechar com essa resposta. Eu também sou assistida pela FUNP, e posso dizer que, na relação com a FUNP e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no âmbito material, a assistência estudantil foi fundamental. Mas, pegando a questão não apenas material, eu penso muito que a gente precisa ter com quem contar. A gente precisa de alegria, a gente precisa de um elo. No começo, foi tudo muito difícil, porque eu estava muito deslocada. Eu saía da minha cidade, que é bem próxima, mas é bem pequena. Belo Horizonte é muito grande. Mas, passado o primeiro semestre, eu consegui me juntar com pessoas que pareciam muito comigo. Eram pessoas negras, assistidas com condições de vida parecidas. Mas alguém pode dizer, mas o que tem a ver?
eu diria que é muito bom você conseguir dividir a noção de felicidade com pessoas parecidas com você. Eu acho que o entendimento é outro. Então, acho que, para mim, juntar com essas pessoas foi o mais fundamental. Trouxe-me uma força imensa. Depois, na pandemia, nasceu o nosso coletivo, que também foi maravilhoso. Eu acho que, se eu tivesse participado de um coletivo antes, na minha área, ou em qualquer outra área da saúde, eu teria ficado um pouco mais tranquila e um pouco mais feliz. Então, ao fim dessa fala, o meu desejo é que uma universidade afirmativa pode ser uma universidade capaz de promover conhecimento e compartilhar conhecimento, mas também uma universidade capaz de produzir e compartilhar alegria. Que 2023 e os próximos anos seja ano de esperança e ano de alegria. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Nós, né, Lilma, nós que temos que dizer isso. O que vem já está aqui, né? Então, para nós, um enorme orgulho. Podemos ir até na forma de apresentação. Eu e Nilma estamos com os papéis aqui. Rodrigo já vem com a moda moderna, com o celular. Então, é porque minha impressora quebrou. Então, de fato, já está aqui. Para nós é um enorme orgulho ouvir o Rodrigo, que faz parte de uma outra geração, e nos orgulha muito poder estarmos aqui discutindo e ver o quanto, de fato, a nossa instituição se transformou nesses últimos anos, né? Nós que estivemos aqui, como a Nilma também mencionou, a gente vê a enorme diferença. Isso é fruto, sem dúvida alguma, dos movimentos que nos instigaram a fazer isso. Stuart Hall tem uma fala que eu gosto muito. Ele fala que, ele trabalha com a crítica cultural, ele fala, em termos da cultura, houve duas grandes intervenções na maneira como a gente concebe a cultura. A primeira ocasionada pelo movimento feminista e a segunda pelo movimento negro. Então, são intervenções que são feitas na cultura a partir desses movimentos que nos forçam a pensar as nossas instituições, que nos forçam a pensar o nosso país. Então, não resta a menor dúvida desse papel imprescindível ao longo desses anos para a gente tentar estar construindo, né, sempre no futuro próximo, mas já caminhando a partir de agora, fazendo as políticas que são necessárias. Rodrigo mencionou, e aqui eu queria citar a aprovação recente do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de uma importante intervenção que foi mostrada, inclusive, pelos dados que o Rodrigo nos trouxe. Quer dizer, nós avançamos muito com relação às cotas para os nossos estudantes, mas não, e também para o nosso corpo técnico administrativos em educação, que a gente aplica a lei e a gente incentiva, sem dúvida alguma, a gente faz todas as políticas necessárias para que a gente possa ter uma maior inclusão, mas nos faltava ainda ter uma política adequada para, no caso, dos docentes, dos servidores docentes, né? Isso não é só o UFMG, todas as universidades não tinham instrumentos para lidar. E agora, a professora Luciana está aqui, vice-presidente do CPPD, juntamente com o Rodrigo e vários membros da comissão, nos ajudaram a pensar uma forma que fosse uma forma que inserisse, fizesse uma inserção, de fato, na maneira como a UFMG vem conduzindo a questão dos concursos docentes nos últimos anos. Foi aprovada pelo CEP por unanimidade e nós agora vamos começar a implementar. E a gente espera que a gente possa fazer justamente essa modificação na forma como o nosso corpo docente, de fato, está composto. Não apenas aquelas áreas que são afins à temática, mas também que isso afete todas as áreas do conhecimento na UFMG. Então, agradeço aqui a professora Luciana, a CPPD, e também Rodrigo, juntamente com os membros que fizeram parte dessa reflexão, né? Eu queria agora chamar a servidora técnico-administrativa em educação, Magna Oliveira, que pediu para entregar uma lembrança aos nossos convidados, uma lembrança dos empreendedores e empreendedoras negros e negras da Feira Preta do Movimento Negro, que está ocorrendo no momento na Praça de Serviço. Magna, por favor. Pode fazer o uso da palavra. Quer falar nada?
Você quer fazer uso da palavra? Estou falando. Não posso. Nada, não se preocupa. Só quero obrigada. Vou dar o seu lá que eu deixei. Eu troquei. Obrigada. Obrigada, Magna. Que bom, eu também ganhei. Que ótimo. Maravilha. Obrigada, querida. Obrigada, Magna. E olha, todo mundo convidado aí para visitar a Feira Preta do Movimento Negro, que ocorre na Praça de Serviços. Vou agora abrir para algumas perguntas. Podemos abrir, né, Nilma, Rodrigo? Então, a gente abre para as perguntas ou algumas colocações aí do nosso público. Quem gostaria de começar? Pergunta é só começar. Bom dia a todos, Délia Ladeia, pedagoga. E eu não queria fazer uma pergunta, eu queria externar um sentimento na fala da Nilma e na fala do Edmilson. Obrigada por soprar ventos de esperança. Há muito tempo que a gente não vê e não é convidado a um discurso de esperança por um país mais democrático, por um país mais inclusivo. E essa manhã aqui eu chorei o tempo todo quando Alino nos prestigiou com essa fala de esperança por um Brasil melhor. Não tenho perguntas agora. Eu tenho esse sentimento de gratidão e pela universidade proporcionar isso para que as discussões permaneçam no campo da democracia e a gente possa fazer esse país crescer de forma diferente. Estou emocionada, sim, porque esse é um momento novo, é o momento da esperança. Obrigada. Muito obrigada. Vou pedir para vocês se identificarem, tá? Por favor, para facilitar para os nossos palestrantes. Bom dia para todo mundo. Sou Luana. Não fui eu. Sou Luana, sou orientanda do professor Rodrigo. E eu acho que eu não poderia sair daqui sem fazer essa pergunta. E eu gostaria de saber qual a expectativa, a perspectiva de vocês em relação ao novo governo do presidente Lula a respeito da educação e do enfrentamento do racismo. Mais alguma pergunta que depois a gente passa para os nossos convidados. Tem aqui? Não? Então, vou passar a palavra primeiro para a Nilma, depois para o Rodrigo. Eu não guardei o seu nome. Zélia? Délia? Ah, sim, Délia. Muito obrigada pelas suas palavras. E, quando você falava, eu tenho escrito, ultimamente, tenho repetido muito Paulo Freire, sabe? Durante esse período todo, o Paulo Freire me acompanhou numa releitura do Paulo Freire. Eu sempre costumo dizer que, às vezes, como eu sou da educação, né, a educação, alguns setores fazem uma leitura um tanto quanto romântica de Paulo Freire, né? Então, há aqueles, inclusive, aquelas que não gostam do Paulo Freire, porque falam, parece uma coisa muito religiosa, uma coisa assim, fazer o bem sem olhar a quem. E eu chamo a atenção de que há uma radicalidade no pensamento de Paulo Freire que muitas vezes as pessoas não percebem, né? A própria ideia da pedagogia do oprimido, que eu acho que é altamente revolucionária, né, para a época, de pensar que as pessoas que sofrem opressão, elas ensinam, né? As pessoas que sofrem, eu me lembro, eu formei na década de 80, na década de 80 nós tínhamos aquela discussão, vamos levar a consciência crítica para as massas, lembram-se disso?
E a gente repetia isso muito, né, Zezé? A gente repetia isso, as massas, vamos levar a consciência crítica, etc. Como essa ideia da acriticidade das grandes massas, digamos assim, do povo, né? E isso foi mudando. E, olha, eram discursos progressistas na época, não eram discursos reacionários, né? E eu acho que Paulo Freire ele já se antecedia a isso, de falar, olha, não só a criticidade, a cultura, o conhecimento, etc., como essas grandes massas oprimidas, elas também são grandes pedagogas, porque elas nos ensinam, e ensinam a própria educação, algo que a educação não percebia, porque durante muito tempo, e ainda hoje, nós temos vertentes muito escolarizadas na educação, que não compreendem, muitas vezes, essa dimensão tão mais complexa e dinâmica do que é o processo educacional, que se dá em instituições educativas, escolares, mas vai para além disso, né? Vai para além disso. E, estando na universidade, eu costumo dizer que nós, professoras e professores universitários, na pós-graduação, etc., muitas vezes nós temos uma dificuldade de nos enxergar como professoras e professores. E eu acho que as ações afirmativas, elas redefinem isso para nós. Porque, muitas vezes, a ideia é eu sou uma pesquisadora e um pesquisador, não é isso? Então, a minha pesquisa de ponta é essa, aquela. Eu não estou falando que isso tenha problemas. Eu estou falando que, quando você entra numa sala de aula, você, nós somos pessoas que formam, que educam. Né? Independentemente de ter feito pedagogia ou outra área, pensando no sentido lato da dimensão de um pedagogo, somos pedagogas e pedagogos. E as ações afirmativas, elas são importantes porque elas trazem essas dimensões, porque elas nos implicam. Né? O Rodrigo falava isso dos coletivos, do tanto que os estudantes mudaram, trouxeram mudanças para dentro da universidade, com todas as tensões que nós temos, mas muitas de nós somos reeducados, esse é meu mantra, né? Somos reeducados, porque, como o próprio Paulo Freire falava, a educação também deseduca. Não é isso? Então, há processos deseducativos na própria educação, e não é uma contradição. Nós estamos vendo aí, né, um momento em que a sociedade, eu conversava isso com o Carlos, quando ele foi me buscar hoje, e um momento que eu penso num momento revigorante para a gente entender o público, o lugar da escola pública, o valor da escola pública. Muitas já pensaram nessa onda de extrema-direita? Quanta ignorância tem? Ignorância do não saber mesmo. Você tem ideologia, óbvio. Você tem manipulação, sim. Mas você tem também uma ignorância sobre o próprio país, sobre o que a gente vive. E não são as massas populares oprimidas que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a classe média alta, elites, pessoas que passaram pelo ensino privado, desde o maternalzinho. Né? Então, assim, o que é que acontece? Eu acho que essas dimensões dos ensinamentos que hoje nós podemos falar saberes, conhecimentos, emancipatórios, etc., isso tudo eu penso que Paulo Freire ele antecipava, de alguma forma, no contexto da época em que ele vivia. E é possível fazer uma releitura, digamos, dele num momento presente. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque eu sempre tenho me lembrado da ideia do esperançar, né? De que é diferente da espera, da esperança que espera, assim, pura e simples, né? Mas desse esperançar que Paulo Freire falava, que é esse ir atrás, estar junto, fazer algo, é isso? Colocar a mudança como utopia, e a utopia, eu repito, como sonho realizável, não como algo irrealizável. E pensando aqui na ideia do o que vem já está aqui, e pensando na ideia de futuro também, eu acho que essa é a ideia que a gente precisa se agarrar nesse momento. Né? Quando sofremos o golpe, em 2016, eu olhava e pensava assim, como vai ser? Quando a extrema-direita ascendeu ao poder, todas e todos nós, acho que nessa sala, pensamos, e agora, como que vai ser? Vamos conseguir? Quando nós acompanhamos a campanha, quando no segundo turno, voto a voto, né? Eu não preciso nem dizer do quanto que esses corações bateram mais do que os tambores que nós vimos aqui hoje, né, não? Voto a voto, e a gente vê a virada, né? E como vários analistas têm discutido, uma virada sem uso das armas, uma virada
sem o uso do ódio, uma virada reforçando a democracia, não é isso? Com todas as complexidades que nós sabemos que significou essa campanha, essas eleições, esse segundo turno. E ainda um processo que ainda um grande grupo não aceita, não é isso? E questiona tudo, as urnas, questiona todo o processo, etc., e estão atuando na sociedade brasileira, não é isso? Esse momento, com essas tensões todas que nós vivemos, a gente tem que ter pé no chão, com certeza, para fazer uma análise da situação que nós estamos, mas a gente não pode deixar se contaminar para que o nosso esperançar desapareça das nossas vidas, do nosso horizonte. No sentido político, não é isso? No sentido da vida, no sentido da ideia de refazer laços que estão totalmente desbaratados na nossa sociedade nesse momento. Alguns podem ser refeitos e outros nós vamos entender que não há como reatar. Isso faz parte da vida. É isso, né? Com maturidade. Então, acho que é isso. Então, eu sempre tento levar em consideração essas dimensões, e às vezes me pergunto assim, mas, professora Nilma, por que as suas falas têm sempre esse tom do esperançar, mesmo em tempos tão sombrios? Vocês sabem que eu mesma não percebo muito isso. Às vezes eu programo, escrevo alguma coisa tão down, assim, sabe? Vou chegar lá, fazer um negócio. Mas, não sei, na hora que eu falo, eu olho para as pessoas, e eu olho sempre para essa relação de ancestralidade, que é forte nas nossas vidas, e principalmente das pessoas negras no Brasil, das pessoas pobres, e eu sempre, não tem jeito, parece que eu me transporto, talvez alguma coisa assim, para aquela situação dos primeiros e das primeiras africanas e africanos escravizados no continente africano, e que deram origem a mim, ao Rodrigo, a tantas outras pessoas aqui, mesmo aquelas que não são fenotipicamente negras, não é isso? E eu fico pensando, quando eu vi a Mostra do Redescobrimento, quando eu fui em São Paulo e vi a Mostra do Redescobrimento, foi a primeira vez que eu vi uma ampliação da gravura do navio negreiro. Tinha quem foi, né, que tinha uma ampliação. E, quando eu olhei aquilo, o impacto que eu senti foi enorme, porque a gente não tem ideia, não é isso? Por mais que tentemos imaginar, a gente não tem ideia do que foi essa travessia do Atlântico. Então, quando eu olhava aquilo ali, e eu penso que hoje a gente está aqui, com um gráfico que o Rodrigo mostra, mostrando mudanças na UFMG, mudanças que a gente vê em outras universidades, na questão indígena, na questão racial, na questão da diversidade sexual, na questão negra, por menor que elas possam ser, perto do grande fosso, né, que a gente tem que superar, significa mudança. E é nisso que a gente tem que agarrar agora para 2023 em diante. A gente tem que se apegar a isso, porque o discurso da derrota, ele nos cerca e vai nos cercar. Não só o discurso, quanto as práticas políticas, e as práticas cotidianas, familiares, inclusive, nós estamos vivendo isso. Então, eu penso que nós temos muito ainda que aprender com essa dimensão dos que sofrem, dos que têm histórias de opressão. E o que a gente tem muito que aprender é essa ideia do esperançar e do resistir. E, nesse momento, eu penso que é de uma retomada democrática com muito pé no chão para entender que o contexto será outro. Não estamos em 2003. Estamos em 2022 e entraremos em 2023. É um outro contexto, inclusive para as nossas universidades. E isso tem a ver com a segunda pergunta, que é a da Luana, a expectativa. Eu acho que essa expectativa tem a ver com esse pé no chão. E esse pé no chão tem que nos colocar atentas e atentos a uma realidade de que será um governo com muitos desafios, com contradições, com muitas contradições, porque a possibilidade da frente ampla significa
a articulação de ideologias, inclusive distintas em vários aspectos. Então, enquanto nós estamos construindo o plano de governo, as diretrizes, os debates, as discussões todas, o apoio no segundo turno, isso tem uma dimensão, é um determinado momento político. Quando você chega no outro momento político, que é estabelecer o governo, que é pensar o orçamento, que é pensar os ministérios, que é pensar as prioridades, que é lidar com as disputas, que é onde as diferenças ideológicas elas se sobressaem, não é isso? Elas vão se sobressair muito mais em termos das decisões a serem tomadas. Nós vamos ter que ter muita maturidade política para entender isso, para apoiar esse governo, porque ele precisa do nosso apoio, para saber fazer as críticas, porque elas são necessárias na democracia, ela é necessária, a crítica ela é necessária, e também de ter a responsabilidade de saber que há não só adversários da democracia nesse momento, há inimigos e inimigas da democracia nesse momento. E tenho sempre repetido que, por mais frágil que possa ser uma democracia, ela é sempre melhor do que o fascismo. Sempre será melhor do que o fascismo. Mais frágil que ela possa ser. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter, sabe, essa maturidade. E isso vai dizer respeito também para as políticas de igualdade racial, de como essas políticas vão ser construídas, reconstruídas. Nós temos destruição. Nós não temos nem orçamento. Não temos nada. A política para as mulheres, nós não temos nada, nem orçamento. Então, não é só retomada, entendeu? É uma reconstrução. E, óbvio, no campo democrático, no campo progressista, há disputas, e esses temas não são hegemônicos. Não são hegemônicos. Então, isso também vai significar uma retomada e muita luta. Então, para dentro e para fora. E acho que, quanto mais a gente tiver essa consciência, a gente vai ter a dosagem de como que nós vamos fazer a crítica, como que a gente faz resistência, como que a gente apoia, de que forma, sabe? Nós vamos ter que ir entendendo a dosagem disso, porque o que está em risco, se nós do campo democrático, atacarmos o próprio campo democrático nessa configuração de forças que tivemos que fazer para sermos vitoriosos, nós vamos dar mais espaço para aqueles e aquelas que são inimigos, literalmente, dessa democracia. Então, é isso que eu estou percebendo nesse momento da transição e que está sinalizando aí para a gente, nesse momento presente. Talvez, mais à frente, eu tenha uma outra dimensão, mas é isso que eu estou percebendo nas movimentações. É isso. Obrigada. Obrigada, Nilma. Rodrigo? Como eu acho que Nilma falou muito brilhantemente, com muita propriedade sobre as questões que Déia trouxeram, que Luana Tolentino também trouxe, Luana radiante, né? Na hora que foi falar, o raio se fez, né? Eu queria aproveitar muito rapidamente para falar de uma outra dimensão, assim, que é uma dimensão que, muito embora a gente tenha esse exercício da reconstrução, mas eu queria resgatar algo que Nilma tinha dito, que é sobre as permanências, né? Ou seja, a despeito do esforço de eliminar, de nos eliminar, né? Eu aprendi com um colega, professor da física, que nós não somos apenas resistência, né? Nós somos impedantes, né? Ele apresentou esse conceito e eu gosto muito, porque ele vai dizer que a resistência é uma característica, me corrijam se eu estiver errado, né? Uma resistência de circuitos que se protegem contra forças externas. E ele vai dizer que a impedância não é só resistência, mas é também ação ativa, força ativa. E ele vai dizer que, se a gente pega isso no campo das ações afirmativas, não tem só resistência, tem impedância, porque há a continuidade e há alguma coisa que eu acho que não existia antes, que é a politização da dimensão racial.
E essa politização, ela não impacta apenas pessoas já racializadas. Ela começa a racializar pessoas que não se viam como racializadas. Eu li a tese do Tiago Eliodoro, que fez uma tese brilhante sobre a medicina, e ele ia chamando a atenção como as ações afirmativas produziram um presente que é de possibilitar que meninos e meninas, brancos e brancas, experimentassem pela primeira vez um ambiente diverso na universidade. Porque estudaram a vida toda nesses lugares enclausurados. Nesses lugares em que a Emicida vai dizer que a maior riqueza dessa elite é o dinheiro. Mas não é o conhecimento do mundo, porque é um mundo bastante reduzido. E esse encontro com o diverso, me parece que é uma chance para essas pessoas se pensarem, olha, se ele é o diverso, eu sou o quê, afinal? Porque se diversidade é uma relação, na medida que eu defino o outro como o diverso, eu me retiro dessa conversa. Mas é a presença ativa desses sujeitos que presenteiam determinadas pessoas a pensarem sobre si. Talvez seja um presente incômodo, um espelho de Narciso quebrado. Mas as pessoas precisam se olhar e dizer, qual que é o meu lugar nesse debate? Não dá, né? Nilma dizia muito isso, não dá para ter democracia sem igualdade racial. Qual que é o meu papel como lutador da democracia se eu não me implico na igualdade racial? Essa resposta, essa pergunta incômoda, não tem jeito de desviar, né? E eu acho que construir esperança não pode ser construir esperança para alguns, para os mesmos. Precisa ser uma radicalização desse sentimento e precisa ser, sobretudo, uma radicalização das práticas que possibilitam esse sentimento. Porque, senão, essa ideia de Brasil dividido, seja em perspectiva, seja em sentimento, seja em aspiração, continua se reproduzindo, né? Mas eu sigo esperançoso, muito embora percebendo que a gente vai ter agora que construir essa esperança na política, que é na discussão, no confronto, na negociação e na disputa. Importante é identificar quem quer disputar o mesmo projeto com a gente, para a gente construir, pelo menos, alianças, né? Vamos seguir esperançando. Está chegando já ao final da nossa hora, já abusamos muito dos nossos palestrantes, mas eu queria mais uma vez agradecer Nilma e Rodrigo por estarem presentes nesse momento tão especial de abertura do nosso Novembro Negro 2022. Queria aqui agradecer a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na pessoa das nossas pró-reitoras, duas mulheres excepcionais, né, Licínia e Shirley. Agradeço pela organização, ao CDCOM também, por essa imagem, né, nesse projeto visual maravilhoso, né, muito bonito, e convido a todas as pessoas a comparecerem e participarem da semana, do mês do Novembro Negro. Temos muitas atividades, sugiro que vocês olhem na nossa página. Queria agradecer também a presença de todos vocês e todas aquelas pessoas que contribuíram para construir esse programa, nossa Semana Novembro Negro na UFMG. É uma construção coletiva, né? Licínia e Shirley, todos contribuíram, e a gente tem muito orgulho de poder estar nesse momento de esperança. Eu também sou muito otimista, né? Eu citei outro dia, na cerimônia do Notório Saber, a Carolina Maria de Jesus, que é uma pessoa que nos traz muita inspiração, tudo que ela viveu, e ela disse, né, eu gosto muito dessa fala dela, ela fala, comigo o mundo vai modificar, né? Então, acho que é isso, a gente tem essa esperança conosco, né, com a nossa luta,
o mundo vai mudar. Pode ir devagar, pode ir mais à frente, é o que a gente tem que se fortalecer para não ter mais retrocessos, né? Eu acho que a gente tem que reconstruir, e é daqui para frente, reconstruir juntos. Vamos de mãos dadas, como eu gosto sempre de terminar com o nosso Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, por favor, juntem-se a mim para aplausos calorosos, né, às nossas convidadas, nosso convidado de hoje. Muito obrigada. Vamos juntos.